A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo aqui em Êxodo, capítulo 8, que é a praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: entre a Faraó e diz-lhe assim: diz o Senhor, deixai ir meu povo para que me sirva, e se recusarem deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à casa do teu dormitório e sobre a tua cama e as casas dos teus servos e sobre o teu povo, aos teus fornos e às tuas assadeiras. E as rãs subiram sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua mão e com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do rio e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tens glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti das suas casas e de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saiba que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés a Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, dos pátios e nos campos, e ajuntaram em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu mais o que o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por causa da terra do Egito. E fizeram assim porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e nos gado. E todo o pó da terra tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como os teus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é ido de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A praga da mosca. E disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva.
Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porém separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxamas de mosca, e a casa de Faraó e as casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida desde os enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai o vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificamos ao Senhor nosso Deus em abominação do egípcio. Eis que se sacrificássemos em abominação dos egípcios perante os teus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse a Faraó: Deixai-vos eu ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vedes longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que este enxame de moscas se retire amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane. Não deixe aí este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Amém? Vamos estar orando? Senhor meu Deus, ó Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu apresento, Senhor, neste momento, os ouvintes, as crianças, os jovens, Senhor meu Deus. Derrama a tua unção e o teu poder e a tua graça, Senhor. Repreende as enfermidades, sara todas as feridas, repreende as angústias, repreende toda tristeza no coração, repreende toda a depressão, Senhor, ó Pai. Ó Senhor, acampa os teus anjos ao redor, em nome do Senhor meu Deus. Louvado seja teu nome, que todos ficam na paz do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.